Achou que não ia ter podcast de novo? Achou errado, otário. Tamo aqui. Caramba, eu nunca acho onde eu tenho que apertar aqui. Tá difícil agora. Ativos de mídia, achei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e este aqui está começando mais um episódio do Zonecast. Esse consagrado podcast do Tailgate Zone. Estamos aqui com ordens invertidas devido a, como eu posso dizer, reclamações do último episódio. Essas reclamações foram atendidas, portanto, o Luquiba está para cima, aqui do meu lado. E é isso. Boa noite, Luquiba. Você tá bem? Tá vendo? Aqui a gente recebe, acolhe e faz o que foi pedido. Quem não chora não mama. Exatamente. Boa noite, Clê, boa noite, Fernandão, boa noite a todo mundo. Cara, tô subi de vida, não tem mais o que falar, tô bem. Você acertou com a Jó hoje, né? Com a Jó tá certo. Já, não, hoje da outra vez foi de sopetão, então aí deu ruim, porque ela fez uma janta aquele dia, ela falou, pô, cozinhei, aí você não comeu na hora, comeu frio e tal. Aí eu expliquei para ela que não tinha sido combinado previamente, que foi meio que de sopetão. Hoje eu já avisei, ó, vai ter gravação e tal, aí já os ânimos acalmaram já. Entendi. Jó, desculpe, tá bom? Aqui, ó, Jó, para você, ó. Vai sair até um coraçãozinho, ó. É isso aí. E você, Fernandão, tá animado hoje? Tá tão animado quanto o Jokic comemorando os cavalos dele lá? Eu tô sempre animado. Um abraço para você, meu patrãozinho, Luquiba, para todo mundo que veio e ouve a gente aqui no Zonecast. Eu tô sempre feliz e muito mais feliz quando eu sei que o nosso encontro vai acontecer. A semana passada acabou que compromissos nossos nos afastaram do nosso encontro, mas hoje nós estamos de volta. E com dois recados, né? Primeiro que quando Marx disse trabalhadores do mundo univos, o Luquiba seguiu isso à risca e conseguiu, né, ser atendido pelo patronato, tá aí subindo de vida. E outra, que serve também para o Luquiba, embora ele nunca vá cometer nenhum tipo de crime, se você tentar ir para a Itália para fugir de crime, não se esqueça que ser cidadão italiano também permite extradição para outros países, então cuidado para onde você foge para poder fugir dos crimes que você comete. Muito cuidado, a Itália não é um país recomendável. É muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Ou também não, né? Dependendo da quantidade de mafioso que você vai encontrar. Olha, eu tô terrível para arrumar treta. Pelo amor de Deus. Eu acho que a maior dica é, na hora que você vai pedir asilo, não deu seu endereço, né? Deu o endereço de um advogado, de um tio, de um pai, sei lá, né? Ai, meu Deus do céu, vocês estão demais, viu? Bom, o Eric talvez entre nesse podcast mais para frente. Ele avisou aqui que talvez entre no meio do caminho. Então, vamos seguir os bons modos. Na verdade, antes disso, já que eu falei, que engraçado, né? O Jokic comemorando mais a corrida de cavalo dele lá do que o título da NBA, né? Porra, eu achei muito engraçado. Os caras colocando as comparações aqui, mas eu deixo aqui registrado a minha opinião. Ficou muito claro a diferença entre hobby e trabalho. É exatamente isso. Na cabeça dele, a NBA é trabalho. Ponto. Zero diversão, zero isso. Ele é pago para fazer um trabalho, ele faz um trabalho, acaba, ele vai e vive a vida dele. Na vida dele, tem os vídeos dele lá dançando, outras coisas lá também. Fora do ambiente NBA, ele deve ser um cara sensacional, mas na NBA é 100% profissional. Tá lá para trabalhar, ponto. E ele teve aqui perto de mim esses dias, ele estava na China, aí até teve um vídeo dele tentando correr, acompanhar o trem lá, o trem bala, eu achei maravilhoso. Puta, como eu dei risada. Que personagem é Nikola Jokic? Que personagem. Eu quase apertei o botão da introdução de novo, para vocês verem como eu tô louco. Na verdade, eu quero falar para você não esquecer de seguir a gente nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook.
TailgateZone _BR no Twitter, e não esqueça também de seguir no TikTok. Tem coisa no TikTok lá, tem coisa antiga no TikTok também, com o Teteuzinho lá fazendo, tem uns vídeos bem legais, umas histórias interessantes. Tem o Xará também, o Felipe também tá lá com algumas coisas. E também, sempre bom lembrar, né, que esse podcast aqui está em todas as principais plataformas que você pode ouvir, inclusive no YouTube. Então, você tem YouTube e Spotify para ver os nossos rostinhos e acompanhar. Já aproveito aqui para deixar um beijo, vovó, porque ela fica nos vendo, enquanto eu estou longe do Brasil, ela fica aqui nos vendo. E agora eu esqueci que eu estou com as interações do Mac, então fica aparecendo um monte de coisa aqui, mas tudo bem. Então aqui, ó, não se esqueçam também de dar uma olhadinha ali no YouTube, se inscrever no nosso canal, deixar um comentário nesse vídeo aqui, ativar sininho, dar like e tudo mais, ajuda a gente a engajar e a gente virar o podcast número 1 de esportes no Brasil. Seria sensacional, muito importante. Fernandão, você tem algo a dizer? Ô, Patrãozinho, você falou de conteúdos antigos, né, que a gente tem no TikTok, no nosso site e nas redes sociais de maneira geral, e eu queria lembrar também, embora lembrando por um motivo não muito feliz, pelo contrário, até triste, ontem, né, na segunda-feira, o membro do Hall da Fama, ex-jogador do Chicago Cubs, Ryne Sandberg, morreu de câncer. E naquela série que eu escrevi, né, sobre grandes times da MLB, usando jogadores que foram indicados para o Hall da Fama, o Ryne Sandberg é um dos caras que tem perfil. Então, vai lá no nosso site, procura pelo nome do Ryne Sandberg, o Reno, e a gente pode celebrar pelo menos a memória e o grande jogador que ele foi. Infelizmente, ontem, aos 66 anos de idade, foi levado, mais uma das vítimas do câncer, infelizmente. Né? Que doença maldita. Tivemos também a gloriosa Preta Gil, né, na semana passada. Inclusive, se eu não me engano, foi no dia que a gente gravaria o podcast, acabamos não gravando. Não tem muito o que falar, é só sentimentos e como foi uma frase que eu ouvi, não é da nossa família, mas uma frase que eu ouvi recentemente: a gente aprende a viver com a saudade. Saudade é uma das lindas palavras, talvez é a palavra que eu mais goste do nosso idioma. Eu acho belíssima. Aliás, TDAH show aqui. Fernandão, qual é a palavra mais bonita para você da língua portuguesa? Patrãozinho. Assim, de cara. Tá igual fazer top 10, né? De qualquer liga, de qualquer coisa, né? Assim, de cara você pensa num monte de jogador e quando você faz a sua, você esquece de outros montes para trás. Mas eu gosto muito de uma palavra que é pouco usual, mas porque ela significa outros sons. Onomatopeia. Eu acho uma palavra bem bonita da nossa língua. Então a gente faz o seguinte agora também. Boa noite, Eric. Tudo bem? Qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa para você? É isso. Boa noite. Tudo bem? Que boa bom noite, te ver, galera. Aqui. A palavra mais bonita para mim é uma sigla, PG. Vai ficar tipo como não interessa. Eu tava indo alterar aqui. Bom, para quem não entendeu, para quem está só ouvindo, eu estava indo Beijo alterar vocês três, saudade de vocês três. Demais. Eu estava indo alterar o prompt do Eric, aqui, o promptzinho aqui parece Eric, o Instagram dele. Ele colocou Eric, Instagram, não interessa. Então vai ficar assim mesmo. Mas é isso. Você está bem? Bem. Agora é melhor com vocês aqui. Então se prepara que vai ser. A gente estava num TDAH show aqui, tinha acabado de começar a gravar. E Luquiba, então para você também, qual é a palavra mais bonita da língua portuguesa? Foda-se. Coisa gostosa de falar, sem encher a boca para falar. Foda-se, ó. Maravilhoso isso. Eu posso usar isso como corte já, né? Beleza. Gente, então tá. Primeiro assunto do podcast, a gente vai começar e vai ser legal também que o Eric tá aqui, a gente pode abranger esse troço. Mas, enfim, por enquanto isso é só teorias de conspiração, isso tá, tipo... não posso dizer, só em alguns lugares de Reddit, tudo informação cortada, né? Nada oficial, mas a gente começa a pensar FIFA,
o que você fará com a Copa do ano que vem e com as restrições que a gente tem para entrar nos Estados Unidos. E aí, antes de falar qualquer coisa aqui, a gente começar a debater, eu só queria trazer os países que estão com algum problema para conseguir visto, ou então os que têm alguma restrição para conseguir visto. Então, o que a gente tem de banimento total hoje de vistos nos Estados Unidos? Afeganistão, Mianmar, aqui pertinho, Chad, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, que foi o primeiro classificado para a Copa do Mundo, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Restrições parciais, ou seja, ainda é permitido de estudante, visitante está negado e turista acho que também está negado. Acho que é isso. Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela, que também está na briga por vaga na Copa do Mundo do ano que vem, ainda aqui nas eliminatórias eliminatórias da América do Sul. Tá devagar aqui, são 6h12 da manhã, 6 e ônibus. Então, Fernandão, o que fazer com o Laranjão? Só para rimar. A gente tem que mover essa tem que mover esses jogos para outros lugares, ou a gente vai deixar e ver o que acontece, e aí a gente vai ver o Irã, por exemplo, jogando contra seleções incríveis, só que sem ninguém para torcer por eles. Patrãozinho, lembrar que a Copa vai ser disputada em outros 2 países também, né? Canadá e México fazem parte dessa Copa do Mundo. Acho que é a primeira vez que a gente vai ter um trio, né, de países sediando uma Copa do Mundo. Você falou de Irã e Venezuela, né, 2 países, o Irã classificado e a Venezuela brigando por se classificar. Talvez deixar a Venezuela no México e o Irã no Canadá, já que eles não vão muito para frente mesmo, eles acabam por ali mesmo e não tem risco de depois entrar nos Estados Unidos. Agora, falando sério, né, o Gianni Infantino não foi besta, né? Na final da Copa do Mundo de times, ele colocou ali do ladinho dele, muito bem posicionado, inclusive até para levantar o troféu com os caras do Chelsea, o Donald Trump. Então, é claro que algumas coisas já foram conversadas, né? Já estão sendo conversadas. É claro que esses 2 países especificamente, né, Irã e Venezuela, são bastante problemáticos nas relações diplomáticas com os Estados Unidos, mas eu acho ainda que a gente não vai ter problemas maiores, pelo menos com as seleções. Pode ser até que cidadãos desses países que queiram assistir a Copa, talvez de fato não consigam entrar, mas os jogadores não vejo muito problema. E como eu disse, né, o Gianni Infantino não foi besta, né, já começou ali a costurar os acordos e os acertos, e não acredito que a gente vai ter problema para uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México por conta dessas questões de visto. Por conta de visto, talvez não, mas não gera uma... Faz tempo que você não vai, né, Eric? Eu ia falar assim, mas gera uma insegurança com quem vai assistir também, talvez até com os próprios jogadores, né? A gente teve um caso de uma chilena que estava na Times Square e foi, sei lá, foi quase... tomou pontapé lá do pessoal do... Esqueci o nome. do ICE. Então, assim, gera, para um clima de Copa do Mundo, gera uma instabilidade grande, né? Cara, na boa, assim, eu concordo com o mestre Fernandão, e eu acho que o impacto financeiro o impacto econômico, daqui a 9, 10 meses, com o aumento da inflação, com os efeitos das tarifas que vão acontecendo no segundo trimestre e terceiro trimestre a partir de 2026, ele não vai querer mais uma sarna para se coçar, e assim, não faz sentido ele queimar a imagem dos Estados Unidos num evento desse. Ele acaba, sim... Por isso que o careca lá da FIFA deixou ele enfiar a mini piroca dele dentro do troféu, e vida que segue, ano que vem. Assim, se eu fosse um cidadão desses países, eu ficaria um pouquinho desconfortável de ir como fã, mas no geral eu acho que não vai ter muito problema, não. E você, Luquiba, já comprou seus ingressos, já comprou suas passagens, sua hospedagem? Vai para o Canadá, vai para o México, vai para os Estados Unidos? Eu tinha planos de pegar um trailer e seguir estado a estado, fazer aquelas road trips legais, mas por enquanto confesso que estou um pouco desanimado
em fazer esse tipo de viagem. Eu só fiquei pensando numa cena de cinema que seria talvez épica. Imagina um jogo Venezuela e Irã, no mesmo grupo, nos Estados Unidos, e o Trump faz uma ação da ICE ali, para prender todo mundo que está lá assistindo o jogo. Imagina uma coisa, né, dessas, a repercussão que isso não ia ter. Mas eu confesso, cara, que eu tô com um pouco mais de pessimismo que o Eric. Eu acho que esse homem é doido o suficiente para, de repente, montar alguma operação dessas. Não para os jogadores, eu acho que isso aí acho que não vai afetar em nada, mas para torcedores, imigrantes, principalmente os imigrantes, você querer, de repente, pegar... Teve um caso, né, Fernandão? Você que pode falar melhor, do Dodgers, que eu acho que tentaram fazer e o Dodgers não concordou, uma operação nesse sentido. Então, eu não duvido fechar nada. Estacionamento. Eu não duvido nada que ele possa usar isso como uma mensagem para o mundo do tipo, eu tenho minha piroca laranja grande aqui, eu vou fazer isso. Eu não duvido nada disso, não. É a mini piroquinha. Deve pedir um cafezinho. Nem se compara com o cajado de uma certa pessoa aqui. Vocês são o patrãozinho. Que no Google Earth tá ocupando toda a Ásia agora. Acabei de ver, cara. No Google Earth. Não, vocês são foda. Diga lá, Fernandão. Não, é só a gente também, assim, tirando por base, né, o Mundial de Clubes, né, que aconteceu um pouco mais de um mês, né, ou um mês que acabou o campeonato, a gente vê uma evolução durante o torneio, né? Os primeiros jogos, de fato, todo mundo com muito medo de ir aos estádios e tudo mais, e já ali para o fim a gente vê um certo afrouxamento e já com um público muito maior, a torcida comparecendo, muitos latinos, né? Porque as câmeras passeavam ali pelas arquibancadas, e a gente via, né, os fenótipos latinos típicos ali do pessoal do México, Venezuela, Nicarágua e brasileiros, muitos brasileiros, e eu acho que isso dá um sinal de que as coisas não vão ser talvez tão radicais. Acho que isso que o Mestre Eric falou, né, na parte econômica, é algo que precisa ser muito pensado. A FIFA levou bilhões de dólares de arrecadação dessa Copa do Mundo de Clubes. É claro que um pedaço disso fica nas empresas, né, e tudo mais, mas sem dúvida alguma é algo que vai pesar muito. E um exemplo, né, a gente teve um jogador do Boca Juniors que inicialmente tinha sido impedido de entrar nos Estados Unidos porque ele tinha sido condenado por roubo, por furto, alguma coisa na Argentina, mas depois a FIFA e o Boca Juniors conseguiram ali interceder e o cara foi jogar normalmente, sem problema nenhum. Eu acho que ao fim e ao cabo, né, no final das contas, ninguém quer perder dinheiro e nem Trump nem FIFA vão apostar muito alto numa crise geopolítica e diplomática por conta de um certo falastracionismo do Donald Trump, mais um deles, né? Então, o que eu acho engraçado é que, assim, beleza, quando a gente fala de um esporte que é gigante, como o futebol, que vai ter repercussões absurdas e tal, as coisas serão resolvidas. Pelo menos parece que serão resolvidas. Talvez seja mais complicado para o torcedor, que pode sofrer alguma represália ali, talvez na hora da imigração, ou talvez até no cotidiano, dependendo do estado, que eu esqueci as sedes agora, mas dependendo de onde for, ele for assistir o jogo tal, e a população que tem lá, se é mais inclinada para um lado ou para o outro. Mas quando a gente pega casos pequenininhos, talvez, essas pessoas vão continuar se ferrando, tipo o Calderano, né? Que o Calderano não conseguiu visto provisório para disputar uma competição lá, o Calderano, por conta de ter uma passagem lá por Cuba, né? Então, talvez precise... Não, o caso do Calderano foi outro, que ele foi tentar entrar com o passaporte português e não precisava do visto. Aí, pelo fato de ele estar com passaporte português, ele tinha feito uma viagem a Cuba, aí ele precisaria fazer o visto. E aí, quando ele soube da história, não deu tempo de pegar o visto. Ah, tá. Eu tinha entendido que, na verdade, a passagem dele por Cuba tinha banido. Tá vendo? Aí, ótimo. Nós tiramos aqui fake news. Aqui, ó. Maravilha. Isso é muito importante. Mas eu acho que é pelo que meio que o Eric e o Fernandão falaram aí, do meio caminho do negócio, Money Talks no final, né? Só para garantir ali, e talvez até a política do pão e circo, né?
vamos ter aqui um puta de um evento, vamos manter esse evento aqui, sei lá, enfim. Patrãozinho, Torcer pra nada por acontecer. Cuba, eu quase não entrei em Cuba porque tinha visto americano. Agora, talvez eu não entre nos Estados Unidos por ter ido a Cuba, então eu tô ferrado. Fernandão, agora melhor não, é Copa do Mundo. Se fosse WBC, se fosse qualquer outra coisa, a gente Então, vai lá, entendeu? mas vai ter o WBC ano que vem também. Em março, né? É março? Março, abril, né? Verdade. Enfim. Beleza. Senhores, a gente fala aqui, mas muitas vezes tem jogadores que não falam. E isso foi um caso de texto nosso soltado. Soltei um caso sobre um podcast antigo da Sue Bird com a Megan Rapinoe, que elas são um casal, né? E elas estavam falando sobre a necessidade de falar, sobre o que todo mundo fica esperando de um atleta, ele precisa se posicionar e tudo mais. E trouxeram à tona o assunto Caitlin Clark, e a gente tem falado muito de Caitlin Clark, vocês ficam zoando, falando que ela é magra e que não sei o que, vocês querem me irritar com isso, e aí não sei o que, e para mim tanto faz se for ou não for. E aí eu acabei fazendo um texto sobre isso, né? Sobre a importância ou não de se posicionar e até que ponto a gente começa a entender essa galera que prefere não se posicionar. Eu fiz um texto totalmente em cima do muro, falando sobre amadurecimento e entender que às vezes tem casos e casos. Eu até falei que eu tinha medo de parecer que eu estava passando um pano para Caitlin Clark, mas eu deixei bem claro o ponto de que nem sempre você está pronto para falar sobre algum assunto. Então, às vezes, é melhor que você fique calado mesmo, em vez de falar qualquer besteira. E aí, desse texto, a gente acabou tendo duas visões completamente distintas no grupo. E foi muito interessante. E foi muito importante o Eric ter entrado hoje, porque o Eric é de uma das visões distintas e o Fernandão é outra. Eu acho que eu tentei ir para o caminho mais de conciliação, de tipo, tentar pontuar os dois lados que fazem sentido, mas vocês foram para opostos. E aí eu acho interessante. Eu acho, primeiro, começando pelo... Apesar de eu ter feito tudo isso, esse discurso e tal, ficar em cima do muro, eu também prefiro quem fale. E aí eu vou deixar o Fernandão falar primeiro por conta disso. Se você tem uma função social e você é perguntado sobre uma função social, eu acho que você deveria falar. Mas eu entendo que o Eric fala, tipo, pô, eu não quero falar. Foda-se. Ainda mais se eu tô num território meu que não é legal eu falar alguma coisa, etc. Mas, enfim, Fernandão. Pô, patrãozinho, é aquilo, né? A gente fala sempre a partir do nosso ponto de vista, né? De onde é que eu falo? Eu falo de um lugar de um cara que se posiciona diante das coisas, mas que perco muito pouco por me posicionar, seja em que sentido for. Embora já tenha perdido amigos e familiares por conta do posicionamento, mas quando a gente fala de dinheiro, dinheiro nunca perdi. Então eu acho que no final das contas é tudo isso. Como eu falei, eu acho que a gente precisa se posicionar. Pode ser ativamente, ou seja, eu vou lá e quero falar sobre aquele assunto, eu quero discorrer sobre aquilo, eu quero falar alguma coisa sobre aquilo, ou pode ser passivamente, ou seja, me pediram para falar sobre. Eu acho que a gente tem esses dois pontos. A pessoa que vai e olha, eu quero falar sobre isso e fala. E tem o cara que vai ficar em silêncio até ele ser provocado sobre. E aí foi o que eu disse, né, depois daquela nossa conversa lá no grupo, nem que seja para dizer discordo ou concordo. Eu acho que você precisa se posicionar. Eu acho que... E aí quando a gente fala de um esporte, pelo menos nos Estados Unidos, profundamente ligado à comunidade negra estadunidense, com os maiores jogadores da história do esporte sendo negros, mesmo na WNBA, né, a gente tem uma história de grandes jogadoras negras na liga. Você se calar ou você se furtar a fazer um comentário ou a se posicionar sobre alguma questão, sobretudo relacionada ao racismo,
é no mínimo covarde. É no mínimo covarde. Eu acho que você, estando no meio em que boa parte do seu dinheiro vem da contribuição e daquilo que essas comunidades te dão de projeção, te dão de condição de aparecer e de ganhar com isso, você se calar, eu acho no mínimo covarde. Eu acho no mínimo covarde. Você pode argumentar que talvez ela não tenha o estofo suficiente para se manifestar de maneira profunda sobre o assunto. Não tem problema. Ninguém é obrigado a saber de tudo e falar de tudo com profundidade. Nenhum de nós talvez seja capaz de fazer isso. A gente pouco consegue falar com profundidade daquilo que a gente razoavelmente conhece ou acredita que conhece. Falar com profundidade de qualquer assunto é difícil. Mas não falar nada ou dizer que isso não faz parte do meu dia a dia, eu acho sacanagem. Então, eu acho que é preciso se manifestar de alguma forma, é preciso se posicionar de alguma forma, porque é o que eu disse, você está no meio em que essa comunidade, e especificamente o assunto é a questão do racismo, né, em que essas comunidades te projetam e muitos se espelham em você. Virar as costas para isso é covardia, eu acho. Eu concordo. É difícil para mim, entendeu? É difícil até puxar o Eric e falar agora. Até porque, Eric, tem mais uma pimentinha em cima de tudo isso, né? Logo depois que aconteceu isso, teve o All-Star da WNBA e as jogadoras entraram com aquela camiseta "Pague o que vocês nos devem". Tipo, com relação aos lucros da WNBA, o próximo contrato de televisão que tá para sair e tudo mais, e pagar as jogadoras. E eu não lembro qual delas, eu acho que foi a Kelsey Plum, acho que foi ela, que ela falou assim que do time da Caitlin Clark, muito menos jogadoras ficaram empolgadas com essa ideia do que a outra do time da Collier. Então, assim, vale para isso também, ou não falar? Você pode se preservar nesse sentido? Pois agora. Vocês já sabem a minha opinião desse assunto, né? Mas na verdade eu fiquei pensando um pouco depois daquela conversa e é o típico assunto em que vai da forma com que você interpreta o mundo à sua volta. E eu fiquei pensando tipo, em alguns atletas que são específicos para mim, em que eu nunca vi eles se posicionarem, mas que por outro lado eles fizeram, eu sei de ações que eles fizeram que para mim é muito mais importante do que um post de Instagram. Então, tipo, eu vou usar os dois exemplos que eu tenho na minha cabeça pela proximidade com o que eu acompanho. É o Cole Anthony, que para mim sempre vai ser um Orlando Magic, que ele mudou a cultura do time. Tinha um trabalho sensacional na cidade de ajudar crianças em condições de não privilegiadas. E um outro cara, que também vem do Magic, mas já está fora há um tempão, é o Aaron Gordon. O Aaron Gordon tem um projeto gigantesco de ensinar STEM para crianças que não têm condições de buscar esse tipo de educação. Tecnologia, programação. Vocês me conhecem já há muitos anos, então vocês sabem mais ou menos como eu penso. Então, para mim, isso tem um valor muito mais importante do que se expressar, porque eu também não teria muito a perder, mas eu não me expresso nas redes sociais a minha visão política ou a minha visão social, porque, cara, eu vivo num mundo em que potenciais clientes e potenciais fornecedores estão ao meu redor e me acompanham, e poderia ter, sim, um impacto financeiro. Então, eu tenho que me dar o direito de não precisar me posicionar. E quando eu usei o termo, eu sei que é forte, eu usei o termo no grupo dependência emocional, para mim vem desse ponto de que, hoje em dia, pela cultura da exceção de alguns eventos em que a pressão pública das pessoas se posicionarem, seja o que aconteceu no Egito, seja o que aconteceu depois do George Floyd, alguns cenários, algumas exceções, a pressão pública fez sentido.
mas na grande parte do dia a dia, a pressão pública só está alimentando a máquina da divisão entre quem vê o mundo de uma forma. E o caso da Clark, para mim, ele é importante, e ela não é maga, né, Luquiba? Você pega uma pessoa que passou os 4, 5 anos de college lá com a pandemia em Iowa, que é um estado totalmente branco. Ela está em Indiana, e eu sei, chefinho, que você fala, o público, eu sei que tem públicos diferentes, mas grande parte do público dela em Indiana é um público maga, é um público branco, não tem como negar isso. E assim, por que foi importante você trazer a questão do novo contrato e da solicitação delas? A WNBA é um esporte que ela não pode nichar mais, ela precisa de expansão de mercado para fazer sentido financeiramente. Então, eu não posso, na forma que eu vejo o mundo, jogar nas costas da Caitlin Clark, se ela for maga, Luquiba, se ela for maga, ela queimar uma parte do público dela, em que aí, assim, aí eu vou entrar na minha questão de ver a questão profissional, é uma profissão limitada. O caso da Clark é diferente, porque ela vai poder se posicionar como advertising, como TV, porque ela tem uma personalidade que vai estender os 10 anos de carreira. Mas eu não posso obrigar alguém que tem 10 anos de carreira, que eu ganho a pão deles, apesar de ser muito mais do que eu vou fazer na minha vida inteira, eu não consigo enxergar essa obrigatoriedade de ter que se posicionar, principalmente no caso dela, em que ela tem muito a perder. E que a WNBA tem muito a perder, na minha opinião. O meu ponto de segregar e falar dos públicos de cada liga era justamente esse. Quando a gente pega... É que a gente vai falar de MLB daqui a pouco, né? Quando a gente pega um público de NFL, NBA, MLB, NHL, os públicos são muito diferentes, né? O NBA, eu acho que a NBA, de longe, é o público mais progressista das 4 ligas. Eu acho que ninguém discorda disso, né? Aqui. A NBA é o público mais progressista. Sim. A NBA sim, mas a WNBA teve uma injeção muito grande, e assim, eu odeio usar esse termo porque eu sei que é ofensivo, mas que se sentiu representado. É difícil. É difícil falar, mas é um público que se sentiu representado e que representa um mercado em potencial. Sim. E aí a gente espera que no basquete seja mais isso, né? Até pelo basquete ser o seu esporte, talvez seja o primeiro esporte deles lá, não sei. Então, porque o beisebol deixou de ser, né? Então, não sei, de repente eu esperava mais disso. Mas eu confesso que eu fico bem no meio do caminho entre vocês dois, de verdade. E eu acho que isso é com o tempo mesmo, de você refletir e até mesmo eu ver ações minhas que eu falo assim, porra, foda-se, tipo, não quero saber disso, sabe? Então, eu acho que chega um momento que às vezes é isso, você não quer falar mesmo, você quer só ver o circo pegar fogo, não é, Luque? Foda-se. Você viu como é uma palavra linda, né? Mas então, eu pendo mais pro lado do Eric, Clê. Eu penso que eu entendo o Fernandão, eu entendo que tem situações que você tem que se posicionar, só que não acho que são todas as situações, especialmente política. Eu acho que esse é um caso que você, sendo um atleta em atividade, no caso dela, que teoricamente é uma das caras da liga, não tem porquê, é o que você falou, Clê. Ela se posicionando, você vai estar deixando de atingir um certo mercado. Você tem um público maga, você tem um público não maga, de repente a cara da liga é uma maga sumida, que vai lá e vai colocar uma bandeirinha do Trump no bottom do Trump aqui no coiso, e aí aquele cara que não é maga vai olhar e vai falar, é ela que eu quero? Tipo, sabe? Não, aí você começa a meio que nichar isso. Então, eu acho que tem certos assuntos que ela tem a posição dela e ela não precisa trazer isso hoje em atividade. Ela se aposenta, ela pode falar a merda que ela quiser falar. Mas agora em atividade, eu acho que tem que tomar cuidado os assuntos que você vai tocar. É como o Eric falou, na época que teve, por exemplo, o BLS, o BMS, o Black Lives Matter, né, o BLM,
você viu que tinha uma pressão externa do tipo, todos têm que se posicionar. Aí você viu os times entrando com camisa, com ações e tal. Então, ali você pedia uma posição. Nesse momento, se ela for maga ou não for maga, o que vai agregar hoje? Eu não consigo entender qual que é o benefício de ela se posicionar nisso. Então, para mim, eu acho que são assuntos que você não tem que se meter. Claro, você tem jogadores, atletas que são ativistas em certas causas, e esses caras, sim, vão falar, mas não tem que ser uma regra todo mundo fazer isso. Eu acho que é mais o que o Eric falou. Você tem as suas ações que você não precisa usar a mídia para mostrar, como é muito comum, principalmente na NFL. Você vê que até premiações de atletas humanitários, ações e tal, você vê que todos se envolvem, mas você não vê isso, a liga explorando isso, o tempo todo mostrando a ação disso, a ação daquilo. Por quê? Porque cada um está fazendo pela sua comunidade. E é isso que importa. Agora, ela vir falar, a repercussão que daria ela falando não seria só ali, seria global. Extrapolaria, né, o campo, os Estados Unidos, e atingiria o mundo. E aí você vai estar manchando a marca, talvez, ou manchando, ou talvez fortalecendo, dependendo do ponto de vista, uma coisa que eu acho que não tem sentido. Então, eu concordo com o Eric, eu acho que tem boa parte dos casos você não tem que falar. É fácil para a gente, né, analisar e olhar, mas eu acho que o peso é muito grande. Eu também entendo, Fernando, justamente por ser o peso grande, as pessoas têm que se posar. Eu também entendo essa linha de raciocínio, mas nesse ponto eu fico mais com a linha do Eric. O patrãozinho, só para dizer assim, em relação a dizer em quem vota, se é daqui ou de lá, eu não exijo que ninguém, nem quero que ninguém faça isso, até para não me desiludir mais, que eu já me desiludi muito bom ao longo do tempo aí com os caras. Mas eu penso fundamentalmente nas questões coletivas, né? Você falou que as jogadoras entraram com uma camisa dizendo para pagar o que se deve a ela. Quem é o maior expoente, ou pelo menos um dos maiores expoentes da WNBA hoje? Não se posicionar em relação a isso é você deixar suas companheiras desabrigadas, sabe? Eu até usei o exemplo da Serena Williams, quando ela fez todo aquele movimento, né, para que o circuito pagasse para as mulheres a mesma coisa que se paga para os homens. Você não dá sua cara a tapa para Serena Williams, ou seja, dizer, olha, eu acho que o que ela está fazendo é uma idiotice. Ótimo. Não, eu acho que o que ela está fazendo é fundamental. Você não se posicionar, não falar nada sobre isso, é deixar a pessoa desabrigada. Sobre se ela vota no Trump ou não vota no Trump, se ela vota no Biden ou qualquer outra pessoa, não tem problema nenhum. Isso ela tem total de direito de manter no máximo o sigilo que ela puder manter, sem problema nenhum. Agora, em ações coletivas, em que a sua presença ela se torna quase que imprescindível para ganhos gerais, você precisa se colocar. Você precisa se colocar. Mas ela vestiu a camiseta, né? A gente está pegando uma colocação da Plum para, tipo, ela vestiu a camiseta, ela estava lá, apareceu a imagem dela com a camiseta. E assim, e essa discussão especificamente do dinheiro, para mim, elas têm toda a razão, porque o contrato já está estabelecido, é só porque entra em vigor ano que vem. E elas estão usando de leverage, porque tinha uma cláusula que permitia que elas façam lockout antes, tinha uma brecha dentro do contrato. Então, cara, ali tá todo mundo do mesmo lado. Você tá mais ou menos empolgado, porque, assim, eu acho que ela se sente desconfortável com a situação inteira. E ela tem de ter que se expor o tempo todo por ser a cara da liga. E é complexo. Da mesma forma que a Serena fez isso de bem, a Serena tem o caso da final do US Open, que ela humilhou a Osaka e deu piti. Então, assim, o mundo é complexo, as pessoas são complexas. Eu tenho que poder analisar o todo. E o foda de uma pessoa como a Caitlin Clark, ela dá uma declaração, faz um corte daquilo e ela vira aquela declaração. Então, eu entendo o receio dela em se abrir em temas que não são basquete. Até porque, né, chefinho, tu conhece melhor do que eu. Aquela menina bonita do time de vocês, aquela é maga forte, né? Stephanie alguma... Sophie Cunningham. É isso aí. De bolinha de 3. Ela é pra cacete.
Ela é, e ela é Ela pode ser, abertamente. ela pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Ela que continue fazendo aqueles posts no Instagram que eu tô feliz. Ela que não, ela continua acertando bola de 3, por favor, pra gente continuar ganhando. É o nosso Big Three, né? Caitlin Clark, a Sophie Cunningham e a Elijah Boston. Mas eu entendo o seu ponto, Fernandão. Tipo, ela, justamente pela voz dela e ser uma causa comunitária, ela deveria sair e dar a entrevista falando assim, cara, a gente tá pedindo mais grana. E a gente não esperava isso do Maquiel Simplum falar, tipo, que ela não tá ajudando. Eu entendo esse ponto. Eu entendo muito esse ponto. E concordo completamente com o mestre Eric quando ele fala que figuras desse tamanho não podem nunca ser analisadas de forma maniqueísta. Olhar para uma pessoa e dizer, esse aqui é bom e esse aqui é mau. Não. As figuras desse tamanho requerem uma certa complexidade na forma como você analisa a vida dessas figuras, né? Pelo menos a vida que a gente conhece dessas figuras. Então, olhar para uma figura e dizer assim, essa aqui é 100% boa ou aquela ali é 100% má, é de fato perigoso. O maniqueísmo, nesses casos, é bem perigoso. E o caso do tênis é legal pra caramba, porque se você para analisar, o Federer e o Nadal, eles defenderam e forçaram um modelo em que favorece tremendamente o top 200 do mundo, na questão financeira, mas que completamente destrói quem está Challenger 50 para baixo. Diminuiu o número de pontos de Challenger, diminuiu a receita envolvida nisso. Então, assim, e por incrível que pareça, quem que era o cara defendendo o pessoal do ranking 300 a 1000? Djokovic. Mas assim, se as coisas já estão difíceis com esse assunto, imagina com uma possível greve da MLB que a gente não para de falar desde há 1000 anos que existe esse podcast. Como o Fernandão disse, isso aqui era muito contado que ia acontecer. Mas, finalmente, a gente começa a ver agora as fagulhas do pega-fogo cabaré que vai acontecer daqui a pouco, né? Porque o Bryce Harper soltou um tweet lá falando, tipo, jogando o Rob Manfred para fora do vestiário. Basicamente foi isso. Em palavras portuguesas foi isso. Saia do vestiário. Com relação às discussões que estão rolando e estão falando sobre salary cap na MLB. Sim, a MLB não tem salary cap. E aí o Rob Manfred, na tentativa de tentar fazer a liga ficar mais igualitária e a gente ter coisas que acontecem na NBA hoje, de 8 anos com gente diferente chegando na final, campeões diferentes e tudo mais, é uma forma do salary cap evitar um mesmo time chegando sempre em finais e tal, e deixar mais igual a liga. Mas os jogadores não estão gostando muito disso. Não estão gostando, né, Fernandão? Não estão gostando, e o Bryce Harper talvez tenha sido o cara que melhor vocalizou isso aí na última semana, né? Quando ele quase que dá um murro na cara do Manfred, mandando ele sair do vestiário, se o assunto que ele fosse tratar ali seria essa questão do salary cap. Hoje, Patrão, quando você mandou a conversa que a gente teria hoje aqui, eu fui dar uma levantada em alguns valores, né? E aí o salary cap hoje, aliás, o teto, né, para você não entrar no pagamento das multas da Luxury Tax, hoje na MLB é 241 milhões. É um bom salário, é um bom teto, né? A gente tem Dodgers descontando a taxa, pagando 379 milhões, Mets pagando 312 milhões e meio. E na outra ponta, né, a gente tem os Marlins pagando 31 milhões 350 mil e o Athletics, não mais Oakland, né, porque a gente ainda não pode chamá-lo mais de Oakland, porque ele em breve está em Las Vegas, pagando 55 milhões 250 mil de salário anual. É um abismo, sem dúvida nenhuma um abismo entre Dodgers e Mets e Marlins e Athletics, é um abismo. O problema maior, Patrãozinho, não está nem na questão relativa não só ao salary cap, mas também em que os jogadores propõem um piso salarial. Ou seja, qualquer time tem que entrar pelo menos pagando essa quantidade. Não dá para ser competitivo quando você tem um time que paga mais de 10 vezes, tem um salário anual mais de 10 vezes do que um outro time, né?
Agora, por que os Marlins não pagam mais do que isso? É porque, de fato, não tem nenhuma condição, não é uma ambição dos donos do time fazerem um time mais competitivo, porque eu também fui lá na Forbes, né, em 2025, ela lançou já o valor das franquias da MLB, e a gente tem absolutamente todas as franquias, todas as 30 franquias da MLB, são franquias que valem na casa de bilhão. A gente tem os Marlins valendo 1 bilhão e 50 mil dólares, e 50 milhões de dólares. Na outra ponta, na ponta maior, a gente tem os Yankees valendo 8,2 bilhões de dólares. A gente não pode falar que é falta de dinheiro. Tudo bem que a gente não pode também dizer que os Dodgers, que pagaram 700 milhões de dólares para o Ohtani, uma equipe que vale 6,8 bilhões, a gente não pode jogar isso lá para os Marlins, porque senão vai consumir quase que todo o dinheiro do valor da franquia, sem dúvida alguma. Mas será que os Marlins só podem ter uma folha salarial de 31 milhões de dólares? É isso, mais nada. Então, eu acho que a conversa de um piso salarial, ela é legal. Eu não discordo de forma alguma de um teto salarial. Agora, o que não pode é se espremer muito entre esse teto e esse piso, de maneira que a gente tenha os donos de franquia ganhando mais dinheiro do que já ganham hoje, né? Porque é impossível você falar de franquias bilionárias em que os caras vão falar, não está dando lucro. Porra, não está dando lucro. Qual foi o cara que comprou o Angels? Comprou o Angels por 40, 80 milhões de dólares, e o time hoje, o Angels, é o 10º, vale 2,7 bilhões de dólares. Pô, não é possível que isso não deu lucro. Está dando lucro, está dando certo. Então, eu acho que dá para ter um equilíbrio. Agora, os jogadores detestam a conversa sobre teto salarial, não querem isso de maneira alguma. E embora muita gente argumente, né, que a Luxury Tax é uma forma de teto salarial, a gente sabe que tem times que conseguem manejar com essa taxa muito melhor do que outras. Dodgers, Mets, Yankees, os 3 que melhores manejam com essa taxa. Não é nenhum problema hoje para os 3 times pagarem 20% da sua folha salarial anual em taxas. E aí a gente aumenta ainda mais a desigualdade. Mas uma conversa que ajuste aí teto e piso seria algo interessante, mas não é uma coisa que os jogadores querem ouvir. E o dia 1º de dezembro de 2026 é o dia em que tudo isso vai explodir e as conversas vão começar de maneira mais quentes, e aí sem saber de fato quando é que elas vão terminar. E aí... Mas eu acho que eu vou mais além ainda, além do piso e do teto. Eu não sei se isso acho que a reforma deveria envolver muito mais coisa. Inclusive, a gente já falou muito de ligas menores, de quantos jogadores de ligas menores recebem e tudo mais. Eu acho que tem que passar por essa estruturação, né? Porque a gente só vê, tipo, os grandes, o astro Bryce Harper falando, no caso, entendeu? E os pequenos? Quem é a voz dos pequenos, né? Quem é a voz dos caras ali de ligas menores? São caras a serem ouvidos, né? Porque, de fato, eles são os operários, né? Na paralisação de 2022, que aconteceu, uma das conversas era a melhoria, né, do salário inicial, da entrada, né, do cara que começa, o salário anual que era de 525 mil dólares, passou para quase 800 mil dólares. Uma limitação no sobe e desce, né, que a gente sabe que tem muitos jogadores que vão para as minors, sobem para a MLB, depois voltam para as minors, e isso estava meio sem limite, agora está limitado a 5 idas e vindas. Depois disso, ou você libera o cara, ou o cara passa a fazer parte, de fato, do time do roster da MLB, né, do time principal. As condições das minors também já tinha sido tratado um tempo atrás. Houve uma melhora, né, nas condições salariais, mas sobretudo nas condições de trabalho, né? Os
Os abrigos que alguns times mantêm para os jogadores morarem era um negócio insalubre, as questões relativas à alimentação dos jogadores era completamente incompatível com um jogador profissional, né? É bom sempre lembrar, para quem às vezes não tem muita familiaridade com o sistema de formação da MLB, os jogadores já são profissionais desde quando assinam um contrato com a parte mais baixa da minor, né? Já são tratados como jogadores profissionais. Já é um contrato profissional, embora ainda falte muito tempo até o cara conseguir assumir uma posição dentro da MLB. Isso já foi conversado agora, é claro que é possível melhorar, é claro que olhando de maneira mais ampla as questões trabalhistas na MLB, a gente não pode virar as costas para esses outros caras que não são os milionários da liga, né? O Shohei Ohtani não vai precisar nunca cortar a internet ou então a assinatura do Disney Plus da casa dele, porque não tem nenhum problema com relação a isso, né? Os filhos do Ohtani não vão correr risco de não poder fazer um balé, de fazer uma natação, um curso de inglês, de forma alguma, não vão precisar disso. Agora, tem outros caras que, dependendo, né, nem os netos, dependendo da forma como esses caras se relacionam profissionalmente, né, algumas dificuldades vão acontecer. Então, de fato, eu acho que nessa história toda, a conversa toda, e deixar a Luquiba e o Mestre Eric falarem também sobre isso, o piso, para mim, é o mais importante. O piso, para mim, é o mais importante. Vamos ver depois como é que os caras se acertam lá na parte de cima. Porque na parte de cima, né, patrãozinho, muito pouca gente é tocado pela parte de cima. As pessoas são tocadas lá embaixo. A parte de cima, muito pouca gente é tocada. Lá embaixo é que o negócio fala mais alto. Tá vendo? A gente não fala de política aqui, Eric. A gente fala só das ligas. Pensei que você ia deixar o Luquiba falar primeiro, porque eu não sei, aqui é mais questão de ignorância mesmo da situação, e ter acompanhado muito pouco de beisebol ultimamente. A coisa que me veio à cabeça ouvindo o Mestre Fernandão falar foi o caso, porque o Mestre Fernandão usou o termo os jogadores, né, e para mim não fica claro quem são esses jogadores que representam os jogadores, né? Porque pega o caso do Union dos jogadores da NFL, que mostrou semana passada, né, a importância do jornalismo, que o jornalismo ainda sobrevive, que uma investigação feita pelo Pablo Torre, da Meadowlark, da empresa do Dan Le Batard, conseguiu derrubar o presidente da Union dos jogadores da NFL. E me preocupa, de novo, por pura ignorância, quando é um cara que nunca vai ser afetado, que é o Bryce Harper querendo brigar contra o salary cap. Usando analogias com outros esportes, já se falou alguma vez em aumentar o roster, tipo como a NBA fez há alguns anos atrás, que era 12, o roster foi para 15, mais 2 jogadores two-way, tipo, não existe espaço aí nas negociações de aumentar o número de jogadores garantidos com um contrato de Major League, ou nunca se falou isso no beisebol? Eu confesso que eu não lembro em nenhuma conversa nossa de surgir isso. Em 2022, uma das conversas foi justamente essa, de aumentar o roster, e já tem uma limitação, uma flexibilização para o aumento dos rosters só em agosto, a partir de agosto. Então, isso ainda não é um impacto universal, é um aumento a partir de agosto, que é quando vai se aproximando dos playoffs. Nos playoffs, logicamente, e existe, acho que sempre existiu, mas agora de maneira mais clara, um Taxi Squad, caras que ficam ali entre o que é AAA e o que é MLB, e esses caras também podem ser usados de maneira mais flexível dentro da liga. E aí, Luquiba, piso? Só piso ou o que mais? Piso é importante, né? Senão a gente não pisa. Cara, é que eu acho que assim, MLB é difícil a gente falar porque a estrutura é outra. Você tem NHL, você tem NFL, você tem NBA, que é só a liga. Então, quando você vai falar de alguma coisa, é só aquela classe. MLB, quando você fala MLB, você tem que pensar na AAA, AA, assim por diante. E aí que complica.
porque o impacto vai ser em tudo. Eu acho que deveria ser tipo a NHL, que você tem o mínimo que você pode gastar e o máximo que você pode gastar, tem que flutuar nesse tempo. Só que eu começo a parar para pensar, qual que vai ser o impacto nisso nas ligas menores, né? Porque eles estão num processo de tentar fazer o esporte voltar a ser popular, porque perderam muitos fãs. E aí, de repente, você fazendo isso, teoricamente, você vai estar perdendo o interesse das pessoas de querer jogar o esporte, porque hoje ainda você tem pessoas querendo ir para o beisebol, porque você ganha mais dinheiro do que, se você for o cara, você vai ganhar mais dinheiro do que qualquer outro esporte. Você pega, por exemplo, o Kyler Murray, que tinha a opção de jogar beisebol, jogar futebol americano, ele foi para o futebol americano. Mas aí tudo bem. Mas se você, de repente, tira esse poder financeiro da MLB, qual que será que vai ser todos os Kyler Murrays que não vão mais querer, de forma alguma, ir para o beisebol e já querer ir para o futebol americano, agora que você tem o Neil, que você tem toda essa história? Então, eu acho que, de repente, você entrando nessas negociações, você pode impactar um outro universo que não é o que você quer regulamentar. Eu acho que talvez você colocar um piso vai acabar sendo a solução, mas o teto eu acho que é difícil de você conseguir chegar nisso. Eu acho que é o que o Fernandão falou. Você vai ter as multas, você não vai querer talvez enrijecer essa história de multa, como a NBA fez, tanto que você viu o Boston Celtics tinha um time montado, por conta do novo acordo, você teve que desmontar o time, porque não tem por que você pagar um absurdo sem ter sua estrela que está machucada, e aí você não ia ser rentável, então você tem que abrir mão do seu time para poder depois competir, e aí de repente isso enfraquece a liga, né? Então eu não sei, eu confesso que eu não tenho uma posição definida a respeito do teto. Do piso eu acho que tem que ter, porque você vai me desculpar, cara, 30 milhões para uma franquia é absurdo. Tem jogador aí que ganha 2, 3 vezes mais do que isso de salário. Então, é absurdo você ter uma franquia pagando 30 milhões para todo mundo, né, enquanto você tem um Ohtani que ganha 70, 60 por... Né? Então, eu acho que o piso tem que ter, mas o teto eu acho que é mais complicado de você estabelecer. Eu também acho que tem que priorizar as minors. Eu acho que pela estrutura que você montou o beisebol, você tem que fortalecer isso. Eu acho que a briga tem que ser por esse lado. O Fernando falou que talvez melhorou instalações. Eu acho que tem que ter mais reforço nisso, né? Que você tem que dar uma condição desde o cara, né? O peão mesmo, porque não adianta você pensar no cara que a primeira escolha de draft, que esse cara já vai sair do draft com 10, 15 milhões garantidos ali na conta dele. Então não é esse cara que vai ser impactado. Eu estou falando daquele cara que vai estar o dia a dia, que provavelmente não vai subir até a MLB, que vai ficar sempre flutuando nas mãos. Esses caras que são os principais impactados. Eu acho que você tem que proteger esses caras. E aí eu acho que talvez você colocando um piso, você consegue chegar em alguma forma melhor para esses caras. Agora o teto, eu acho que é mais, o buraco é mais embaixo, o impacto é maior, eu acho complicado de a gente falar qualquer tipo de prognóstico aqui, porque é um universo, cara, muito, muito maior do que a gente pode imaginar. E isso que eu achei legal. Você colocou outras camadas também no assunto. Essa discussão vai ser muito longa e eu acho que vai ser muito rico, porque a gente vai conseguir, isso aí, até 2026 a gente vai conseguir falar muito disso. Vai entrar muita negociação. Ainda agora a gente só está especulando em cima de um tweet do Bryce Harper, né? Olha só o que um tweet já gerou. Mas ao longo dos próximos meses, até o ano que vem, no fim do contrato, a gente vai poder falar muito disso. E você colocou outras camadas que eu tinha até esquecido. O Neil, a gente fala, é um ponto para todos os esportes americanos que é muito importante. O quanto mais o cara vai ficar na universidade por conta disso, o quanto mais é vantajoso para ele o contrato. Vai ter cara que a gente sabe que acontece isso. O cara que na universidade, no college, o cara é incrível. O cara vai pro hall da fama da faculdade, a porra toda. O cara, ele é o LeBron James do universitário, sabe? E quando ele vai para a liga principal, ele
sei lá, é aquele 2, 3 anos ali, não tem mais impacto, né? Então, ficar mais na universidade com os acordos de NIL, para quem não sabe, o acordo de NIL é os acordos de imagem e tal, que o cara pode ter, né? Então, ele pode passar a receber dinheiro na faculdade, antes não poderia, porque ele deixaria de ser amador. Agora tem esses acordos e aí melhora para os jogadores universitários, que nada mais é do que justo, já que as faculdades lucram absurdamente com esses garotos. Tanto que o March Madness é um evento bilionário. Então, assim, tem muitas camadas esse assunto. Tem muitas camadas. Eu sei que o Fernando quer falar mais alguma coisa. Não, só 2 movimentos, Patrocínio, que aconteceram. Um nesse último final de semana e o outro que aconteceu mais no comecinho da temporada, né, que é uma movimentação dos trabalhadores dos serviços dentro dos estádios. Nesse final de semana, na série entre Dodgers e Boston Red Sox, lá no Fenway Park, eu não sei se eles conseguiram fazer isso, mas eu sei que num dos jogos nós não tivemos ninguém trabalhando, vendendo amendoim, salgadinho, refrigerante, sorvete, nada disso, porque os caras estavam fazendo um movimento grevista para melhoria no pagamento, porque os caras não recebem nem $20 a hora, e me parece que na região ali, ou em Boston mesmo, o salário de gente que faz a mesma coisa que eles é quase que o dobro a hora. Então eles estavam fazendo esse movimento. A ideia era que em todos os 3 jogos entre Dodgers e Red Sox não houvesse a presença, né, dos trabalhadores ali, dos serviços de estádio, e eu não sei se isso acabou acontecendo de fato, mas num dos jogos, o jogo da sexta-feira, não teve a presença de ninguém. Eles falaram muito claramente de que a ideia, e eles talvez nem tenham poder para isso, não é boicotar o time, né, não é fazer com que o torcedor não vá ao estádio, mas é que o torcedor não consuma nada do estádio até que se regularize ou se melhore as condições de trabalho. E o outro acontecimento, que foi mais no início da temporada, foi com os guias turísticos do Dodger Stadium, que também tiveram problemas com a franquia diretamente, porque eu não sei se essa negociação no Fenway Park é como a dos Dodgers, mas os Dodgers é que pagam os guias turísticos numa empresa que tem ali terceirizada e que depois os Dodgers passam o dinheiro e eles repassam o dinheiro para os trabalhadores. Não, os Dodgers é que pagam os guias turísticos, e houve uma mudança contratual do nada, unilateral. Os Dodgers resolveram mudar a forma de pagar, o valor da hora, e esses caras também, esses trabalhadores também, fizeram um movimento de reivindicação de que pelo menos se voltasse às condições contratuais iniciais. Então, outros movimentos trabalhistas que tangenciam aí os trabalhadores do esporte propriamente dito, os jogadores, mas também outras coisas estão acontecendo aí em volta dos ballparks da MLB. Esses caras já estão no teto, já estão capados o salário deles, tá vendo? Para esses já tem salary cap. Como é que assiste beisebol sem cerveja? Pois é, não tem como. Sem sorvete, sem cachorro quente. Não existe beisebol sem comida e álcool. Você faz o tailgate antes ali, fica lá tomando e depois vai. Cara, eu não sei se a gente já... Olha o TDAH Show. Tinha mais assunto para falar, mas olha o TDAH Show. Eu não sei se a gente já falou sobre experiência de tailgate em algum podcast. Que eu acabei tendo essa experiência com os americanos em 2022, eu acho. Acho que a gente chegou a falar disso, já deve ter falado. É bem massa mesmo, tipo, é bem única a experiência, assim, é bem legal. Procurem pessoas que sejam receptivas para... Aí você fala assim, leva 6 cervejinhas, você leva 6 cervejinhas, você toma a cerveja do cara, deixa as suas 6 gelando lá e se diverte. Em 2 minutos o negócio já tá... Bom, enfim, chega. A gente já tá caminhando para 1 hora de podcast, mais ou menos, aqui. Tinha mais assunto para a gente falar, só que não vai caber. Não vai caber. A gente tinha falado de trazer o top 10 do Bleacher sobre o top 10 de todos os tempos da NBA. A gente vai ter que deixar essa pauta para outro momento, talvez para o próximo episódio, né? Que a gente falou que vai sempre fazer um spoiler aqui dos próximos episódios.
que a mãozinha tá coçando, Fernandão? Conta para mim. Em tempos mais antigos, coçar a mão era dinheiro, mas ultimamente não tem sido, não. Tá só coçando mesmo. Não tem problema, não. E eu não posso deixar passar, não vai caber a frase mais falada na Ásia atualmente. A frase mais falada na Ásia, qual que é? Não vai caber. Ah! Porra! Vocês são foda. Mas, enfim, até perdi a linha de raciocínio. Ah, tá, ia falar disso. Temos tem a seleção brasileira de basquete masculino e feminino, a gente precisa muito falar disso, né? A brasileira masculina acabou de ganhar a Solidarity Cup, que nada mais é do que um torneio amistosão aí que eles fizeram aqui na China. O Brasil ganhou as 3 partidas contra Montenegro, Nova Zelândia e contra um time da China, o Ganzogu, acho que foi isso. Então ganhou as 3 partidas, acabou sendo campeão, mas o mais interessante foi o Brasil ganhando o torneio universitário. Então esse foi muito interessante. A gente ganhou de Alemanha, atual campeão do mundo, e a gente ganhou na semifinal dos Estados Unidos numa virada espetacular, com uma bolinha de 3 do Reinan para empatar o jogo. 2 jogos assim incríveis da seleção brasileira e a gente acabou sendo campeão. Então a gente tem que falar um pouco do basquete brasileiro. E também teve as meninas, né? A seleção feminina sendo vice-campeã da America Cup, perdendo para os Estados Unidos na final, mas assim, um jogo incrível de Camila, de Damires. Então a gente precisa muito falar desse crescimento e do que a gente espera da seleção brasileira de basquete masculina e feminina. Que para mim, a feminina já eu não vou nem segurar aqui, ó. Não vou nem segurar a emoção. Para mim, a feminina já tá em Los Angeles em 28. Já tô soltando aqui. Para mim, é uma das melhores seleções femininas que a gente já teve aí na história. Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso e o time não for... Que bom que você aprendeu, Fernandão, que bom. Então a gente tem dessas coisas para falar ainda na semana que vem, mas para fechar, antes de falar tchau para vocês, vamos colocar mais um assunto que a gente pode trazer depois em uma outra, Fernandão, que já que a gente estava falando de MLB, começa dia 2 de agosto, a série, como que é? Speedway Series, que vai acontecer no Tennessee. Atlanta Braves e Cincinnati Reds vão se enfrentar no Tennessee. É o primeiro, como MLB, é o primeiro jogo da MLB em terras tennesseesianas. É o primeiro jogo da MLB no Tennessee. Isso é muito forte. A gente sabe que já existiu o Nashville Stars num tempo de Negro Leagues, que a gente pode muito falar de Negro Leagues aqui em algum momento, mas nunca teve um time da MLB no Tennessee. A gente pode... Nossa, olha o gerundismo. A gente pode estar vendo acontecer aqui uma expansão da MLB, talvez, para esses lados, e o número é assustador. Eu até anotei aqui. Já tem 85 mil ingressos vendidos. Com isso, já quebra recorde de público, que é de 1954. Eu não lembro o jogo, porque eu não anotei o jogo aqui. Olha que falha. Mas, enfim. Numa pista de automobilismo, é isso, né? É numa pista de automobilismo. Eles transformaram uma pista de automobilismo da NASCAR, né? Num campo num ballpark. Então, assim... Porra, eles deviam fazer o outfield na pista, cara. Pela TV, o cara tem que escalar a pista para poder pegar a bola. Vocês não têm noção como aquela porra é inclinada. Eu nunca fui num de NASCAR. Já passei perto de Daytona lá, mas eu não cheguei a entrar. 10 anos atrás, quando eu fiz a maratona da Disney, uma parte era dentro da pista da Disney. Você simplesmente não consegue. Você tem que ficar ali na parte de dentro, porque, cara, é uma mureta. Deviam fazer um outfield ali, aí seria divertido. É que nem jogar um Fall Guys, mais ou menos. Ia ser bem, bem legal. Ia ser tipo um Fall Guys MLB. Então, assim, é legal. Tinha que falar isso, né? Porque eu já falei no episódio anterior que eu não estava assistindo nada de MLB, mas eu vi essa notícia hoje, eu tinha que trazer. Eu tinha que ser tinha que estar diferenciado aqui. Mas é isso. Já prolongou demais. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês.
Foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço a cada um de vocês. Luquiba, muito obrigado. Você ficou em cima hoje, tá vendo? Tá Senti vendo? sua falta, Complicada essa Luquiba. frase. Eu também Ficou senti sua complicado. falta. Você vê, Eric, na hora que ele me promove, ele te traz de volta, pô, só para separar a gente. O Aí fica, proletariado sempre se fode, é, cara. aí você tem o Fernandão separando a gente, que acabou de perder a série aqui pro Red Sox, né? Ele tá entre dois Red Sox também, eu acho que é bullying com o Fernandão também. Eu acho que tá atingindo todo mundo aí. Mas obrigado, Clay, obrigado, Fernandão, obrigado, Eric, saudades de vocês, meus queridos, e semana que vem tem mais aí. E Jó, desculpa a semana passada. O Luquiba já tá voltando aí para você. Fernandão, obrigado, meu querido. Meu patrãozinho, Luquiba, mestre Eric, todo mundo que viu a gente aqui, sempre maravilhoso estar com vocês. Eu adoro, eu te falo de verdade, não preciso nem reforçar esse de verdade, mas reforçando esse de verdade, como é bom essa conversa, como é boa essa conversa que a gente tem aqui. Eu adoro, é muito legal, é muito bom. E semana que vem tem mais. Eric, sei que foi de última hora, sei que foi no imprevisto. Imprevisto não, foi no improviso. Eu tô foda. São 7h12, 7 ônibus. Muito obrigado, Eric. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz de você estar aqui. Uma honra, my friend, uma honra. Feliz demais de estar batendo papo com vocês, saudades de vocês. E tentarei estar em mais episódios, prometo. Isso é muito bom, é muito importante a sua participação aqui também. Você costuma ser o nosso contraponto, você faz a gente pensar. Em tudo na vida eu sou assim, cara. Prefiro ser essa metamorfose ambulante, é isso aí. E ó, para quem não reparou, vocês viram a minha janela amanhecendo, tá? Porque estava escuro quando a gente começou a gravar. Então é isso, maravilhoso, eu tô adorando. Gente, é isso. Muito obrigado. Aquele abraço para vocês. A gente se vê no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal na semana que vem. Semana que vem, a gente vai gravar semana que vem. Até porque daqui a pouco eu tô que nem aquele funcionário que acabou de entrar na empresa e tem que dar uma pausa. Porque eu vou ter que dar uma pausa de 2 semanas no meio de agosto. Então a gente vai ter que gravar semana que vem. Mas é isso. Gente, beijo grande. Até semana que vem.